sempre nessa alta vibração, com essa egrégora de luz maravilhosa. E aí vou entregar para quem é de direito, né? Vamos entregar para quem merece essa mesa maravilhosa que começa agora, de terapias de ambiente. Como as construções afetam nossa saúde e nossas emoções. Confesso que assisti a Aline no workshop que a gente teve no final do ano. Fiquei apaixonada, Aline, por você, pelo tema. Falei com sogra, com irmão, com irmã, com mãe. Mudei a localização da cama da minha filha. Ela está dormindo melhor, então não podia deixar de agradecer, tá? Por você ter essa missão tão especial, tá? Então, agora a Aline Mendes vai conduzir a mesa de debate com os convidados dela, que ela mesma vai apresentar. Ela vai se apresentar, apresentar os convidados, e a mesa de debate está aberta. Boa tarde a todos, boa tarde, Aline, agora é com você. Boa tarde, Cíntia, boa tarde para todos os participantes. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Hoje estou aqui de novo com essa equipe maravilhosa do Holístico Sem Fronteiras, né? E a ideia hoje é expandir um pouco mais do assunto, não ficar só no campo do Feng Shui, mas a gente entrar aí em toda essa gama aí de terapia de ambientes. E o que é isso, né? O que a gente vai falar? O que é terapia de ambientes, né? Então, primeiro, eu vou comentar com vocês qual é o objetivo dessa mesa redonda, né? Com esses palestrantes maravilhosos que já eu vou apresentar aqui. Então, a ideia, né, do tema dessa mesa é que a gente possa ter consciência, começar a ter mais consciência de como as construções afetam as nossas emoções e as nossas ações, né? Como que o ambiente onde a gente vive modula, né? E direciona muito mais do que a gente costuma imaginar, né? E qual é o objetivo disso? Qual é o benefício? Para que a gente tem que ter consciência dessa influência, né? É porque a gente, sabendo quais são os mecanismos, como que se processa essa influência dos ambientes na nossa vida. Ao invés da gente ficar por aí à deriva, porque se a gente não tem consciência, a gente não sabe o que o ambiente está fazendo com a gente, né? A gente nem sabe que ele está influenciando, então a gente não tem consciência dessa influência e ele vai nos influenciar de qualquer maneira, né? A nossa revelia. Mas a gente tendo a consciência disso, entendendo esses mecanismos, a gente vai poder assumir nas nossas mãos o leme da nossa vida e direcionar a nossa vida para alcançar os nossos objetivos, para ter a vida que a gente quer e não a vida que simplesmente está acontecendo, né? E como que isso é possível, né? O Feng Shui é um dos caminhos, mas existem vários caminhos. Então, a minha ideia hoje é trazer para vocês aí uma amostragem de como que esses diversos caminhos funcionam, como que eles interagem, né? E que benefícios que eles trazem para a gente, né? Por quê? A gente diz assim, que nem o ditado, todos os caminhos levam a Roma, né? Na verdade, não existe um caminho só para nos ajudar a entender os nossos ambientes e como eles nos influenciam, né? Existem diversas técnicas, diversas ferramentas que elas podem ser usadas em separado ou combinadas, né? E aí a gente vai conhecer, interagir com os nossos ambientes, né? Então, vamos voltar e conhecer os nossos palestrantes, né? Então, bom, eu aqui, essa que vos fala, né? A Cíntia já me apresentou. Eu sou arquiteta de formação, mas também sou mestre em Feng Shui pelo Feng Shui Research Center do Canadá, que é do mestre Joseph Yu, que é um mestre chinês, né? Que eu sou representante dele aqui no Brasil. Mas, além do Feng Shui, eu trabalho também com geobiologia, com radiestesia.
Escrevi um livro que está aqui atrás de mim, né? O cartazinho dele, né? Também está aqui um livrinho de Feng Shui tradicional chinês. Então, hoje, nessa mesa redonda, eu vou trazer um pouquinho para vocês da ferramenta do Feng Shui e como que ela é usada, né, nesse caminho do diagnóstico da influência dos ambientes. A gente vai ter a Andréia de Paiva, que também é arquiteta e urbanista. Ela é professora de neurociência aplicada à arquitetura, mais conhecida como neuroarquitetura, né? Ela também dá aula dessas disciplinas, né? E ela vai trazer para a gente, então, para a gente conhecer melhor aqui hoje o que é a neuroarquitetura e como que ela pode contribuir para a gente ter uma vida melhor, né? Daqui a pouquinho eu vou chamar ela para falar, agora estou trazendo aqui, fazendo as apresentações, vou apresentar os outros dois palestrantes também. A gente vai ter também o Sérgio Nogueira. Sérgio é radiestesista e radionicista, também professor de radiestesia, radiônica e geobiologia. Os cursos dele são reconhecidos pelo Instituto Português de Radiestesia, Radiônica e Geobiologia, um excelente professor, né? E então ele vai trazer para a gente hoje esclarecimentos sobre radiestesia e radiônica e como que essas disciplinas podem ser aplicadas no campo da terapia de ambientes, né? Que são disciplinas super amplas, que têm uma gama de aplicações enorme, né? E o Sérgio vai trazer para a gente, então, como que essas disciplinas são úteis no campo da terapia de ambientes. E a gente vai ter também aqui com a gente a Úrsula Denneke, que é também arquiteta e urbanista, com foco em arquitetura saudável. Ela também é geobióloga, tem o certificado do HBC Pro, né, o Health Building Certificate, e ela é mestranda em Ciências e Tecnologias Ambientais, e ela vai trazer para a gente, então, o foco nas construções, né? Nas construções saudáveis, como que os materiais e a configuração das construções também afeta a nossa saúde e o nosso bem-estar. Então, sejam bem-vindos, queridos. Daqui a pouquinho todo mundo vai falar. Então, eu vou começar aqui dando para o pessoal que tá assistindo, né? Eu vou começar falando um pouquinho rapidamente aqui do ponto de vista do Feng Shui. Cada um deles vai falar um tempo, depois a gente vai conversar e debater, e depois o pessoal que está assistindo também vai poder interagir com a gente, tirar dúvida, tá bom? Do ponto de vista do Feng Shui tradicional chinês, como é que os ambientes influenciam, né, as pessoas? Porque a gente sabe que o Feng Shui, a gente muda as cores, muda os objetos, e aí isso muda a nossa vida. Mas muda como, né? Que influência é essa, né? Como que um ambiente influencia a pessoa? Qual é a natureza dessa influência, né? De onde vem essa interação? Né? Essa é uma pergunta que eu me fazia muito, né? Quando eu comecei a estudar o Feng Shui. Isso me deixava muito, muito curiosa. Então, vamos ver como que isso funciona, né? O principal conceito que a gente tem que entender é o conceito de Qi. É uma palavra que é difícil traduzir, a gente não tem uma palavra no português e nas línguas ocidentais, a gente não tem uma palavra única que defina Qi, né? A tradução usual é sopro, né? Mas não é só um sopro, né? Na verdade, o que se aproxima mais seria energia vital, tá? É como se fosse, não é uma coisa totalmente invisível. Por quê? Porque o Qi, ele interage com a matéria,
pensando no conceito de energia condensada, né? Que a energia se condensa e quando ela está bastante densa, ela fica palpável, né? Mas tudo é energia. Então, o Ti seria essa matéria-prima, né? Essa energia, esse sopro que dá origem a tudo que existe e interage, né? O Ti invisível, que os chineses chamam de intangível, ele interage o tempo todo com a matéria, que é o Ti tangível, né? Que é essa energia condensada, tá? Então, é com base nesse conceito do Ti que trabalha a acupuntura, né? Que você é justamente a interação desse Ti, né? Os fluxos do Ti no nosso corpo, né? E como interagindo com eles a gente pode restabelecer o equilíbrio e a saúde, né? Quando a gente faz Tai Chi ou Qigong, né, as artes marciais, todo esse trabalho corporal das artes chinesas, você está justamente manipulando, manuseando e modelando o Qi ao redor do nosso corpo. Tá? E o Feng Shui é a ferramenta que os chineses usam para identificar e trabalhar esse Ti nos ambientes, né? Através de várias categorias, que eu não vou entrar em detalhes aqui, né? A polaridade yin e yang, que é o Ti na sua manifestação, né? Dinâmica ou receptiva, os 5 elementos, que são fases de transição, ciclos do Ti, os 8 trigramas, enfim, todo o estudo da metafísica chinesa está baseado nesse conceito do Qi, que é a energia vital, e é através desse conceito que a gente entende como que as construções vão influenciar as pessoas, tá? Então, nos ambientes, o que a gente tem? Né? O Qi, ele pode assumir diferentes modulações, diferentes frequências, né? Quando a gente fala energia condensada vira matéria, são o quê? É frequência, né? Como que essa energia está vibrando mais ou menos, tá? Então, nos ambientes, quando a gente trabalha com Feng Shui, a gente chama esse Ti categorizado e detalhado para a gente trabalhar no Feng Shui, a gente chama de estrelas, tá? Então, as estrelas são o Ti nos ambientes, tá? Então, não é estrela de constelação, a gente não está falando aqui de corpos celestes, né? No Feng Shui, a estrela é como se fosse esse Ti que tem características específicas, que tem padrões e potenciais nos ambientes, tá? E essas estrelas que a gente estuda no Feng Shui, o Qi que configura essas estrelas, ele pode ter origem física, quer dizer, tudo que existe, né? A cadeira que está aqui, a parede que está atrás de mim, emana um Qi, né? Como se fosse a aura dos objetos. Então, tudo que é físico, material, emana um Qi, que a gente vai chamar de estrela no Feng Shui, tá? A gente tem origem sutil, né? Os fluxos da energia, né? A energia cósmica, energia telúrica, que são invisíveis, tá? Mas que estão presentes também nos ambientes. A gente pode ter o Ti de origem natural, né? Que são os fluxos naturais da energia, ou a gente pode ter o Ti de origem artificial, como os campos eletromagnéticos, a eletricidade, os objetos construídos, tá? Então, são classificações da origem do Ti. E o interessante aqui, ó, o pulo do gato, tá? Eu levei muitos anos para conseguir estudar isso e chegar a essa conclusão. E é uma alegria conseguir passar isso assim destrinchado para vocês, né? Esse Ti das estrelas com diversas origens, ele preenche o ambiente, né? Essa frequência, essa vibração está aqui, ó, tá invisível, assim como a gente tem as ondas sonoras, né? As ondas luminosas estão aqui, né? As micro-ondas do rádio e do celular estão todas aqui. A gente não está vendo, mas elas estão presentes, né? Então o Ti
essas estrelas preenchem os ambientes e estão aqui ao nosso redor, né? A gente tá, esse espaço aqui não é vazio, ele é totalmente preenchido de frequências e de informação, tá? Então, a gente passa a vibrar por sintonia, né? Por afinidade, por ressonância com essas energias. A gente tende a vibrar na frequência que está nos rodeando. A frequência dominante ao nosso redor vai influenciar e vai modular a nossa própria vibração. Então, as nossas emoções não são só nossas, como a gente acha que é totalmente dono das nossas emoções, dos nossos pensamentos, mas não é bem assim. Essas frequências que nos rodeiam, elas vão influenciar e vão modular as nossas emoções, vão modular os nossos pensamentos, vão acabar, por consequência, influenciando as nossas ações e todo o resultado da nossa vida, né? Então, os ambientes, eles têm uma influência muito grande, tá? Tem outras influências na nossa vida, com certeza, não estou mencionando aqui, né? A informação que a gente recebe, né? A gente sabe o poder aí da mídia, das informações, nossa alimentação, enfim, nossas companhias, né? Tudo na nossa vida nos influencia, mas eu estou botando foco hoje nos ambientes, porque é um fator muitas vezes negligenciado, e é essa informação que nós quatro vamos estar trazendo hoje aqui. Então, o interessante é que essa influência dos ambientes, ela persiste mesmo quando a gente sai de um local. Então, se a gente permanece por muitas horas num determinado ambiente, mesmo quando a gente sai dali, a gente carrega essa reverberação até a gente se desvincular dessa frequência onde a gente estava imerso. Isso demora um tempo. Então, os locais onde a gente permanece, eles vão nos influenciar mesmo quando a gente não está ali, tá? Tem uma outra questão interessante, que a gente não é totalmente vítima dos ambientes, porque a gente também tem sintonia, né? A gente acaba indo viver, a gente escolhe locais para morar, locais para trabalhar, com os quais a gente tem afinidade, né? Existem locais, pessoas que têm um pouco mais de sensibilidade, e na verdade todas as pessoas, por simpatia ou antipatia, elas acabam escolhendo aqueles locais aonde elas se sentem melhor para permanecer, né? E isso meio que acaba reforçando os nossos padrões, porque se a gente não se sente bem no ambiente, a nossa tendência é sair dali, não permanecer ali, né? Então, aqueles ambientes onde a gente permanece são aqueles onde a gente tem mais afinidade vibratória. E aí, quais são as ferramentas dentro do Feng Shui, tá? Quais são as ferramentas que a gente usa para trabalhar e moldar esse ambiente? Qual é o objetivo, né, da gente conhecer? Qual é o objetivo do Feng Shui? Da gente ter esse conhecimento desses padrões, né? Porque só conhecer, só ficar sabendo e continuar ali a mercê, não. O objetivo é a gente adaptar o nosso ambiente para que, com base naquele padrão energético que a gente identificou, né? Lembrando das estrelas físicas, naturais, artificiais, né? Conhecendo os fatores do nosso ambiente, a gente vai poder modular esse ambiente para direcionar essas vibrações para os objetivos da nossa vida, né? E sempre com foco nos seres, nas pessoas, né? Não só nas pessoas, mas também nos animais que dividem o espaço com a gente, né? Então, no Feng Shui, como que a gente faz isso, né? Como que a gente faz esse diagnóstico das energias? A gente faz a avaliação do espaço físico com observação, né?
observação de iluminação, sons, cores, a gente vai avaliar todo esse espaço físico que nos rodeia. A gente vai fazer cálculos que vão permitir identificar esses padrões sutis e invisíveis, né? Padrões energéticos que se repetem nos ambientes e que podem ser identificados por meio de cálculos. Tá? A gente vai usar a nossa percepção, a nossa sensibilidade treinada para identificar aqueles fatores sutis e invisíveis também. A gente tem cálculos para avaliar a passagem do tempo, né? Porque esses padrões energéticos não são estáticos, né? Eles vão mudando com o tempo, então a gente também pode identificar como que a energia muda com a passagem do tempo. E a gente também tem ferramentas para identificar como que diferentes pessoas interagem com diferentes ambientes, né? Numa interação com a astrologia, pela data de nascimento das pessoas, a gente identifica como que elas são mais ou menos afetadas por diferentes características dos ambientes, tá? E então, com base em toda essa análise, a gente vai trabalhar com as formas, com as cores, com os materiais, com o fluxo do Qi, com o fluxo da energia, através do layout. Layout é a distribuição dos cômodos, a distribuição do mobiliário, que vai direcionar esse fluxo. Agora, eu ia chamar a Andréia de Paiva para ela vir falar para a gente, então, o que é a neurociência aplicada à arquitetura e como que ela pode trazer esse benefício para a gente de conhecer como que os ambientes afetam a nossa saúde e as nossas emoções. Perfeito, obrigada, Aline. Parabéns pela apresentação e obrigada pelo convite. Queria agradecer muito você pelo convite, o Leandro por todo o suporte. Estou super feliz de estar aqui. Estou ansiosa para ouvir os demais palestrantes. Bom, deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela. Então, só para... Vamos lá. A gente vai mudar um pouco o tema, apesar de que tudo que está por trás vocês vão ver que se encaixa perfeitamente com o que a Aline falou do Feng Shui. Então, assim, são formas de entender como o ambiente nos afeta diferentes, mas, no fundo, elas estão falando coisas muito parecidas, porque elas estão afirmando a mesma coisa. O ambiente tem um poder imenso de nos afetar. O que é a neuroarquitetura? É essa combinação da neurociência, que é uma ciência que estuda o nosso cérebro e o nosso sistema nervoso. É uma combinação, então, dessa ciência com arquitetura, urbanismo, design de interiores, e o propósito é entender como o ambiente físico, em qualquer escala, pode nos afetar. Então, pode ser a cidade, pode ser a nossa casa, pode ser o meu quarto dentro da minha casa, não importa a escala, o objetivo é entender como qualquer tipo de ambiente físico pode afetar principalmente o nosso cérebro e o sistema nervoso. Mas quando a gente estuda o ser humano, a gente não pode olhar só para uma coisa. Então, assim, a gente também estuda o sistema imune, a gente também estuda o sistema endócrino, quando a gente está falando de neuroarquitetura, porque não é só o cérebro que é afetado pelo ambiente, os nossos hormônios também são, a nossa imunidade também é, a nossa circulação, né, a circulação de sangue, se eu estou sentado o dia inteiro, ou se eu estou levantando, porque as distâncias aqui são maiores, eu tenho que caminhar até o banheiro, até a cozinha, tudo isso vai afetar o meu organismo como um todo, não é só o cérebro. Mas nosso foco principal é o cérebro, que é o órgão que controla aí todas as nossas reações, né, as nossas percepções do ambiente, das situações que a gente vive e as nossas respostas, as nossas reações a isso. Então, a ideia é a gente ter esse entendimento geral. E uma coisa que eu acho que é muito interessante da neuroarquitetura, que, inclusive, vários alunos meus vêm de outros campos, como, por exemplo, o Feng Shui, é que a neuroarquitetura ela combina estudos que vêm da área de científica. Isso muitas vezes ajuda os nossos clientes que são um pouco mais assim resistentes a uma visão mais holística, isso ajuda muitas vezes a falar, puxa, olha só, no Feng Shui a gente afirmava isso, e olha só, na neuroarquitetura tem um estudo que também discute o mesmo assunto e que está mostrando que
que aquilo que lá atrás na China já estavam discutindo, hoje em dia a ciência está comprovando. Então, isso ajuda muito os arquitetos e os designers a se basearem em evidências científicas, né, para sua tomada de decisão na hora de projeto. Isso é bom tanto para a gente ter mais certeza de que aquilo que a gente está criando está tendo o resultado que a gente gostaria, como para a gente argumentar com os nossos clientes também, e ajudá-los a entender a importância daquilo que a gente está propondo. E antes de eu entrar com vários exemplos aqui da neuroarquitetura, deixa eu só trazer um fato importante. Imagino que talvez vocês já tenham ouvido isso, porque super se discute, mas dados de 2014 já mostravam que a gente passava cerca de 90% do nosso tempo em espaços construídos. Só que 2014 é antes da pandemia, né? Porque antes a gente estava em espaços construídos, mas pelo menos a gente mudava de espaço, né? Ia para o escritório, ia para o shopping, passeava e tal. Agora a gente passa em espaços construídos e praticamente sempre no mesmo espaço. Então, se já tinha um potencial imenso do ambiente que a gente cria nos afetar, agora esse potencial é ainda maior, porque com certeza nós estamos passando muito mais do que 90% do nosso tempo em ambientes construídos. E aí eu pergunto para vocês, o papel da arquitetura, não neuroarquitetura, arquitetura como um todo, é só abrigar? É só ser bonito, né? Esteticamente interessante, diferente, original? É só ser funcional? Ou tem algo além? E o que eu quero defender aqui com vocês, e aí vamos ver se eu consigo convencê-los do meu ponto de vista, é que tem aí duas coisas principais, tem outras coisas que eu poderia discutir, mas tem dois elementos aí importantes que mostram que o papel da arquitetura vai muito além desses papéis tradicionais que a gente já conhece. Eu não estou excluindo eles, eles são importantes, mas tem mais coisa aí para a gente considerar também, juntar tudo isso. Primeira coisa, nós temos necessidades primitivas em relação ao ambiente físico que precisam ser supridas. E a gente não discute isso, a gente esquece a importância disso. Então, todo mundo sabe que a gente precisa ter uma dieta balanceada, porque nós somos o que nós comemos. Isso vai fazer diferença na nossa saúde. Mas a gente não discute, apesar de discutir isso para dieta, a gente precisa beber água, a gente precisa comer legumes, porque eles vão repor algumas coisas, não adianta comer só proteína ou comer só chocolate, a gente tem que ter algo muito bem distribuído aí para a gente funcionar normalmente. Se a gente come errado, a gente não percebe imediatamente. Eu posso passar o dia inteiro comendo só chocolate hoje. E tudo bem, se eu gosto de chocolate, eu vou ficar bem no final. Mas e se eu passar um ano comendo só chocolate? A Aline comentou de efeito de longo prazo do ambiente, né? Você sai e aquilo ainda está reverberando. Eu estou propondo um efeito ainda de maior longo prazo. Além do efeito que acabei de sair daqui, ainda estou meio atordoada por causa desse espaço, isso dura, sei lá, até o final do dia. Estou falando de um efeito de mais longo prazo. Né? Se eu passei um ano comendo só chocolate, não adianta eu parar agora só e achar que parei, voltei ao normal. Não, é um efeito que vai perdurar por muito tempo ainda. E com o ambiente físico acontece a mesma coisa. Nós temos necessidades primitivas que o ambiente físico precisa ajudar a suprir. Essas necessidades foram sendo moldadas ao longo da nossa evolução. A gente evoluiu, né, na savana, sendo nômade, a gente não tinha uma casa fixa. Grande parte da nossa evolução foi antes disso, antes da revolução agrícola, da gente parar quieto num canto. Então, essas necessidades primitivas foram sendo moldadas nessa época. E hoje, a gente vivendo em ambientes tão artificiais, nós estamos deixando de suprir essas necessidades. Um exemplo clássico, já fazendo a ponte com saúde mental, né, relacionando tudo isso, é a falta de luz natural. Nós precisamos de luz natural para várias coisas, se der tempo aqui eu vou falar um pouquinho mais dela, mas assim, antes de mais nada, a luz natural estimula a produção de uma substância no nosso organismo chamada serotonina. E a serotonina, ela é responsável, entre outras coisas, pela nossa sensação de bem-estar e de felicidade. Então, com menos luz natural, a gente produz menos serotonina. Não é que eu estou causando depressão nas pessoas, mas a ausência de serotonina aumenta os riscos de depressão. Não é à toa que nos países nórdicos, quando é o inverno, que é muito longo, né, quase sem luz do sol, as pessoas tendem a desenvolver uma depressão sazonal, que vai ficar lá durante o inverno, quando volta o verão, tem o sol, elas melhoram. E hoje em dia, e não só hoje em dia, né, nós como... Falo nós porque eu sou arquiteta, designer, mas assim, nós ao criarmos o ambiente, ou ao escolhermos, vou fazer dessa salinha meu escritório, ou não, vou escolher outra sala como meu escritório, a gente está
influenciando a nossa quantidade de luz natural, a quantidade que a gente recebe ao longo do dia. Se eu escolho para fazer o meu escritório, a minha sala que não tem janela aqui em casa, ou não, eu escolho a minha sala que está próxima da janela, que tem uma janela aqui, põe uma escrivaninha perto dela, tudo isso vai influenciar a saúde física, disposição, produtividade, criatividade, saúde mental, no curto e no longo prazo, porque isso é um efeito de longo prazo, não é que um dia fechado no quarto vai me dar depressão. Mas talvez se eu passar um ano sem luz natural o suficiente, eu não estou suprindo essa necessidade, posso desenvolver depressão lá na frente. E eu acho que um outro papel da arquitetura é ajudar a gente, além de suprir essas necessidades que eu falei, ajudar a gente a combater um grande inimigo que a gente está enfrentando cada vez mais forte, que é o estresse crônico. O estresse, não é o estresse pontual, me estressei porque tive uma apresentação, tive que falar em público, fiquei nervosa. Isso tudo bem, é importante esse estresse para eu conseguir estar aqui e falar com vocês. Agora o problema é eu viver estressada o tempo todo. Sem falar de arquitetura, se vocês pesquisarem neurociência e estresse crônico na internet, vocês vão ver os efeitos dramáticos que isso pode gerar no nosso cérebro. E a relação com a arquitetura é que o ambiente físico pode aumentar os níveis de estresse crônico ou diminuir. Ele nunca vai ser neutro. Ele pode ajudar a gente a enfrentar esse inimigo ou ele pode atrapalhar de vez. E aqui só para falar de alguns desses efeitos, para vocês verem como é algo que a gente precisa combater de todas as formas. Não é só o ambiente que vai influenciar, mas às vezes a gente esquece do ambiente. A gente pensa em todas as outras. É o meu chefe. Meu relacionamento não está tão bom aqui em casa. A gente pensa em tudo. Mas a gente não pensa que o ambiente físico também está atrapalhando nisso. Então, alguns efeitos gerais, né? Quando a gente está estressado, a gente libera uma outra substância. Eu falei da serotonina, que tem a ver com felicidade, bem-estar. Quando a gente está estressado, a gente libera uma outra substância, que é o cortisol, que em pequenas quantidades ele é fundamental para a gente funcionar bem. Agora, em altas quantidades, no longo prazo, ele destrói nossa imunidade e ele destrói o nosso cérebro. A gente perde células nervosas no nosso cérebro por conta do estresse crônico no longo prazo. Então, não é um dia de estresse, estou falando de um estresse presente continuamente na nossa vida. E aqui algumas estratégias para o ambiente que já foram estudadas na neuroarquitetura, que mostram aí alternativas para a gente combater esse inimigo e suprir necessidades primitivas. Então, a gente já está acertando aí 2 alvos numa tacada só. Natureza. Aproveitar ao máximo a natureza. Isso significa criar soluções interessantes para levar as pessoas para fora. Então, na cidade ter mais parque, no seu prédio ter um jardim, ou na sua casa ter um jardim, ou no escritório, no hospital, ter áreas externas com natureza, mas não só isso, trazer a natureza para dentro. Tem vários estudos mostrando que olhar para uma imagem de natureza, não estou nem falando natureza de verdade, já diminui pressão, a nossa pressão sanguínea, batimento cardíaco também acalma, né, os níveis de estresse de uma maneira geral diminuem só quando a gente olha para uma imagem de natureza. Isso se intensifica quando a presença de natureza é mais rica do que só uma imagem. Então, tem estudos mostrando que tocar madeira, mesmo que de olhos fechados, também reduz os nossos níveis de estresse, ajuda a gente a relaxar. Ouvir alguns sons de natureza, não é qualquer som, né? Não é aquele passarinho que fica lá fazendo um barulho chato que vai relaxar, não é assim? Mas alguns sons de natureza também podem provocar esse efeito de relaxar. E sentir cheiro de natureza, respirar o ar da natureza também melhora a imunidade e ajuda a ativar aí o nosso sistema nervoso parasimpático, que é aqui, não se assustem com esse nome, é só para dar um nome técnico, que é o que ajuda a gente a relaxar o organismo. Então, isso, consequentemente, diminui comportamentos agressivos. Inclusive, tem estudos feitos em prisão, com os prisioneiros assistindo vídeos de natureza. Isso já mostra que mesmo prisioneiros super violentos têm uma diminuição no comportamento agressivo. Crianças com transtorno de déficit de atenção, quando elas caminham na natureza, ao invés de caminhar na cidade, numa área urbana, elas têm uma melhora dos níveis de foco e de atenção. Então, olha só os nossos relacionamentos sendo afetados, porque se eu estou mais agressiva, não é só o prisioneiro na prisão que vai ficar agressivo. Eu aqui vou brigar com meu marido, vou brigar com a minha família, vou brigar com meu chefe, vou levar mal uma coisa que, de repente, em outra situação nem levaria mal. Então, isso afeta meu relacionamento, afeta as minhas ações,
capacidade de foco e concentração, isso serve para quem tem transtorno de déficit de atenção, mas isso também é um resultado em pessoas que não sofrem disso. A natureza ajuda a gente a aumentar nosso foco e concentração. Inclusive, estudos em hospitais mostram que a nossa percepção de dor, ela também é influenciada pela presença de natureza. Então, olha só como isso foge do nosso controle consciente, da nossa percepção consciente. Pacientes internados em quartos com vista para a paisagem natural sentem menos dor e se recuperam mais rápido do que aqueles que têm vista para a cidade ou para um muro. Então, olha só esse efeito indo muito, muito além daquilo que a gente consegue imaginar. E sendo extremamente importante para a nossa vida. Então, como o design pode ajudar? A gente trazendo mais jardins, mais parques, levando a natureza para dentro, né? Não sei se vocês já ouviram esse termo, design biofílico. É um tipo de design que propõe exatamente isso, você usar materiais naturais, formas naturais, elementos da natureza, simular a natureza, enfim, várias soluções, não é só trazer o vaso de planta, né? Que às vezes as pessoas pensam que é só trazer o vasinho, que nem vocês estão vendo aqui minha palmeira aqui atrás. Isso é uma estratégia. Tem muito mais coisas dentro só do design biofílico que a gente pode fazer para criar essa atmosfera de natureza e trazer estímulos para todos os sentidos. Não é só a visão que a gente quer estimular com o nosso ambiente. O ambiente está o tempo todo passando mensagem para todos os sentidos. Aqui, vou falar de iluminação, que eu já tinha comentado, e aí eu encerro. Falamos de necessidades, falando aí dessas necessidades primitivas e de elementos que o ambiente pode ajudar. Natureza é um, atividade física é outro, e tem vários outros que eu poderia falar aqui, poderia passar horas e horas, né, falando, mas vou focar em dois, então. Natureza e iluminação, principalmente iluminação natural. A gente já viu, só a iluminação natural tem, de fato, o poder de ajudar a gente a produzir mais serotonina, e a ausência de serotonina está ligada a maior risco de desenvolver depressão. Então, a gente precisa focar em trazer mais luz natural para as pessoas. Independente disso, a luz do ambiente, natural ou artificial, ela vai influenciar no funcionamento do nosso organismo como um todo, né? O nosso relógio biológico sincroniza o nosso organismo com o ambiente por conta dessas variações de luz. Então, a qualidade do nosso sono, que é fundamental para o bem-estar, para o controle das emoções, para evitar a depressão e qualquer problema de saúde, é fundamental a qualidade de sono. E o excesso de luz que a gente recebe à noite por causa das telas ou de todas as luzes que a gente acende em casa, isso prejudica a qualidade de sono. Não estou dizendo que a gente vai ter insônia. Até seria melhor se tivesse insônia, porque você fica com raiva e você percebe que tem um problema aí. Estou dizendo que você vai dormir, mas a qualidade do seu sono não vai ser tão profunda como poderia. Então, fica um inimigo invisível, você não identifica aquilo está te prejudicando. Então, a luz artificial pode prejudicar a nossa qualidade do sono, isso vai afetar no dia seguinte o nosso foco e a energia, e não só no dia seguinte. A luz do ambiente onde a gente está aumenta o nosso foco e a nossa energia, se for uma luz, né, com uma qualidade melhor, ou, dependendo da qualidade da luz, isso pode prejudicar. Enfim, tem vários efeitos aí que a iluminação, tanto natural como artificial, pode ter no nosso organismo. E aqui, só para começar a encerrar, falando de estratégias de design, que legal, a iluminação é importante, mas o que eu faço com isso? Criar mais janelas e áreas externas para as pessoas ficarem é uma hipótese, e é super importante, é uma estratégia importante, mas criar não basta, a gente tem que levar as pessoas até a janela, levar as pessoas até a área externa, porque se eu não controlar, talvez o meu cliente fique lá, o usuário do meu ambiente, fique sentado no sofá, na sala escura, vendo Netflix o dia inteiro. Então, como eu crio uma oportunidade legal para ele querer ir para o jardim, para ele querer ler no jardim, sentar, caminhar, enfim, ou para ele trabalhar perto da janela, ao invés de num cantinho escuro do seu escritório. Então, são algumas estratégias que, com o nosso design, a gente consegue mudar. E só para encerrar aqui, se vocês não ainda, se eu não convenci vocês da importância do ambiente e de como ele influencia no nosso cérebro, tem estudos mostrando que ambientes enriquecidos versus ambientes empobrecidos influenciam fisicamente o nosso cérebro. Não é só substâncias químicas como serotonina, cortisol, não é só a emoção, que ainda fica uma coisa mais, assim, menos objetiva da gente identificar muitas vezes, mas eu estou falando de mudanças físicas. A gente consegue ter mais neurônios ou menos, ou mais conexões entre os neurônios ou menos,
dependendo dos ambientes que a gente passa longos períodos de tempo. Então, são efeitos de longo prazo e ocupação de longo prazo gerando esses efeitos mais duradouros. Essas mudanças plásticas não são da noite para o dia, mas esse é um campo super estudado de plasticidade do nosso cérebro, e algumas áreas específicas podem produzir novos neurônios, não é o cérebro todo que faz isso, e o cérebro todo pode melhorar a conexão ou piorar a conexão entre os neurônios existentes. Isso afeta a nossa saúde mental, isso afeta a nossa memória, nosso aprendizado e o nosso envelhecimento lá na frente. Nosso declínio cognitivo pode ser mais acelerado ou menos, dependendo dos ambientes onde eu passei aí a minha vida, né, um longo período da minha vida. Então, é algo para a gente começar a investir o quanto antes. Vou passar a palavra para a Aline. Obrigada. Prazer, obrigada pela colaboração. Achei, assim, a gente já vê como que tem relação, né? Eu acho, como você comentou, eu acho fantástico isso, de como disciplinas de origens tão diferentes, né? Como elas demonstram, né, por diferentes caminhos, elas chegam às mesmas conclusões. E é muito interessante isso na nossa cultura, né, que uma boa parte da população tem aí, como você falou, esse preconceito com o que aparenta ser esotérico, embora não seja, né? Por exemplo, o Feng Shui ele não é esotérico, mas criou-se uma aura, né, de que a coisa é esotérica, porque, como não entendem os fundamentos, parece esotérico. Então, é realmente interessantíssimo a gente ver como que vem aí a neurociência, né, explicando o mecanismo, né, de como que isso funciona. Eu acho muito interessante você falando da iluminação, né, como que realmente esses assuntos estão gerando cada vez mais interesse, né? Eu fui convidada para escrever um artigo na semana passada sobre melatonina, né? E como que o ambiente tem influência, né? Porque a gente teve no final do ano, em dezembro de 2021, foi liberado no Brasil a venda de melatonina como suplemento alimentar sem receita nas farmácias, né? E é um hormônio, é que nem a vitamina D, né? É um hormônio, não é só uma vitamina, né? E então esse assunto realmente está despertando mais interesse, tanto que o artigo que eu escrevi, no dia que ele foi publicado, foi o segundo mais lido na Folha de São Paulo. Né? Então, você vê, num domingo, o segundo mais lido no domingo. Eu brinquei que eu só perdi para Britney Spears pelada na internet. Então, olha que interessante, né? Como que é um assunto que interessa a todo mundo, né? E essa coisa das pessoas estarem passando mais tempo em casa, elas estão percebendo mais como que os ambientes afetam, né? Então, eu agora vou chamar a Úrsula, porque eu acho que o tema dela complementa super bem, né? Que com a Andréia a gente viu como que é o mecanismo, como que acontece essa influência, né? E a Úrsula, o trabalho dela é exatamente criar os ambientes, identificar o que nos ambientes está afetando negativamente e, ao mesmo tempo, criar ambientes que tragam qualidade de vida e bem-estar. Então, seja bem-vinda, Úrsula. Oi, gente, tudo bom? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Então, eu estou impressionada com o encaixe, né, das temáticas, porque realmente, vindo aqui dentro dessa mesa de debates falar sobre construções saudáveis, vai encaixar direitinho, primeiramente no que a Aline falou, depois no que a Andréia. E eu vou pular essa parte também, que é me apresentar. Eu sou Úrsula Denner, que é arquiteta, mas a Aline já me apresentou. E aí vamos adentrar logo ao assunto, que é o que são construções saudáveis, né? E aí eu não vou responder de cara porque eu vou apresentar um panorama de diversas coisas que ao final a gente vai chegar a uma conclusão do que seriam edificações saudáveis, construções saudáveis, né? Arquitetura saudável. E aí eu pergunto para vocês já se sentiram em algum momento, sem motivo aparente, estressado, desmotivado, com coceira sem motivo, problemas respiratórios crônicos e nada justificável? Isso daí é uma pergunta que ocorre
muito frequentemente. E parte dessa motivação pode estar vindo através dos ambientes que a gente vive. Afinal, a gente vive o tempo... como a Andréa mesmo falou, eu até coloquei na apresentação aqui, no caso eu coloquei 85%, mas 90%, então 90% do nosso tempo dentro de ambientes fechados. E aí, parte desses sintomas, de determinadas questões da nossa saúde, podem estar sendo demandados por conta do ambiente que a gente vive. Inclusive, desde 1982, a OMS já reconhece a síndrome do edifício doente como um conjunto de sintomas, tá, que podem estar acometendo um grupo de determinadas pessoas que vivem em determinadas construções. E aí, esse conjunto de sintomas vai desde dor de cabeça, fadiga, letargia, irritação na garganta, até problemas de concentração. Então, desde lá da década de 80 já se fala, né? Só que agora, atualmente, a gente está vendo mais, principalmente por conta, eu vou até passar nesse aqui, por conta da pandemia, a gente vivenciando mais os ambientes, mais do que a gente já vivenciava, mas agora agora a gente já está um pouco mais flexível, né? Mas há 1 ano atrás, 2 anos atrás, a gente realmente ficou focado dentro do nosso ambiente. Então, a gente começou a observar, né, as questões de como o ambiente influencia as nossas emoções, a nossa própria saúde, coisas que não incomodavam, passaram a incomodar nos nossos ambientes. E... voltando aqui. Então, fatores físicos, químicos, biológicos e psicológicos devem sempre ser verificados e corrigidos dentro dos espaços que a gente vive, porque isso pode estar contribuindo para deixar a gente doente. E, então, assim, o que a gente faz, né? Dentro disso, o que a gente faz? Sabendo que a gente vive 85%, 90% das nossas vidas dentro de construções, o que a gente faz? Aí eu me perguntei durante muito tempo, né, como arquiteta, eu já sabia as respostas, mas a gente é uma constante busca, né? O que a gente faz? Qual é o nosso papel perante isso, né? E aí a ONU, em 2016, ela disse que é de responsabilidade dos arquitetos promover o avanço das técnicas saudáveis nos projetos de arquitetura, trazendo a consciência da influência dos ambientes na saúde e no cotidiano dos indivíduos. E aí, eu também, assim, a gente fala muito em relação a doenças, né? Mas eu também tenho focado, até no meu projeto de pesquisa do mestrado, em observar, assim, além de evitar doenças, o ambiente também a gente pode olhar pelo lado de tentar promover saúde, né? Então, saúde e bem-estar, evitando doenças e promovendo, ajudando a melhorar a nossa saúde, né? Então, isso é que é a arquitetura saudável, é a busca por construções saudáveis, que além de evitar doenças, promovam, contribuam para a saúde e bem-estar das pessoas. E aí, como é que a gente faz isso, né? A gente se pergunta assim, como é que a gente faz? A gente tem que buscar outras áreas de conhecimento, porque o arquiteto, por si só, não tem condição de sem abarcar em outras áreas, entender como melhorar a arquitetura que ele faz de forma a promover essa saúde e bem-estar. Então, é através de um processo integrativo, junto de medicina, química, física, neurociência, psicologia, diversos conhecimentos milenares, né? O Feng Shui, a geobiologia, a biofilia. Então, são diversas áreas do conhecimento que a gente vai observando e integrando ao nosso processo de projeto para poder promover ambientes saudáveis. E aí, como forma de traçar um padrão, né, de ambientes saudáveis, construções saudáveis, vieram as certificações. Esse movimento começou tem uns 10 anos, um pouco menos de 10 anos, né?
E as certificações vieram para quê? Para assegurar que os ambientes sejam projetados, construídos e mantidos com boas práticas de saúde e bem-estar. Nós temos, hoje em dia, com mais destaque o HBC, o Health Building Certificate, em que eu sou certificada. Tem a certificação WELL, que é ligado ao selo LEED, que é muito conhecido na área de sustentabilidade, né? E nós temos também alguns centros de pesquisa que estão desenvolvendo trabalhos para poder descobrir coisas novas em relação às edificações saudáveis e aplicar, né? Efetivar, chancelar a aplicação dessas questões. E um que me chama a atenção é esse de Harvard, Health Buildings for Health. Então, eu tenho estudado o material desse centro de pesquisa e eu tenho achado excelentes artigos, materiais, né? E aí, dentro tanto das áreas, né, do conhecimento, que eu falei que a gente tem que integrar essas áreas, e também dessas certificações desses centros de pesquisa, eu estou trazendo um resumo dos principais critérios que envolvem a construção saudável, que são personalização. O que seria personalização? É você pensar o ambiente para um indivíduo, para uma família, para um grupo de indivíduos, e não tanto um ambiente em si, como, por exemplo, numa incorporação de construção, você não simplesmente replicar plantas, você pensar em diversas opções, né? Por exemplo, isso tudo porque nós somos indivíduos, cada um com seus desejos, com as suas vontades. Então, essa questão da possibilidade de diversas possibilidades de escolha ou até de personalização efetiva é muito interessante. A questão da iluminação, que a Andrea já esclareceu muito bem, não só a questão da iluminação natural, como a iluminação artificial também, para a gente poder ter uma boa qualidade para trabalhar, e também uma adequação na iluminação para a gente poder pensar em começar a se preparar para dormir e até zero iluminação para a gente dormir, né? Qualidade do ar é muito importante, que aí a gente fala qualidade do ar, a gente já pensa logo em cidade, poluição, mas a qualidade do ambiente, do ar interno, é importantíssimo. E a gente despreza um pouco isso. A gente não, né? Mas assim, é difícil a gente escutar... As pessoas, de uma maneira geral, não se atentam que o ar dentro da casa delas pode ser mais poluído do que o do lado de fora, entendeu? A qualidade acústica, a gente vive em cidades, então a gente trabalhar essa questão acústica, principalmente dependendo na hora que a gente está dormindo, né? Então, se a gente mora num local que é muito barulhento, a gente tem que começar a traçar estratégias para evitar essa quantidade de som, né? Qualidade da água é importantíssimo, porque a gente mais de 80% água, né? Ou 70%, né? A gente ingere água, e a água vem da torneira da nossa casa. Então, de que material é feita essa torneira? Né? De que material é feito o chuveiro que a gente toma banho? Dependendo dos materiais, por exemplo, chuveiros cromados, né? Cromo, né? Então, ao longo prazo, vai saindo cromo ali. Então, a gente tem que pensar nisso. Aí já adentra um pouco a questão da qualidade dos materiais, que aí é revestimentos, mobiliário, o próprio material construtivo, né? Campos eletromagnéticos, incentivo a práticas saudáveis, convívio e integração à natureza, que aí tem muito a ver com o que a Andrea falou também, que a gente precisa pensar na arquitetura de forma a incentivar as nossas práticas saudáveis, né? Então, dependendo de como você configura a sua cozinha, por exemplo, dependendo de onde você posiciona a possibilidade de colocar uma fruteira, já te incentiva a comer mais frutas, entendeu? Então, a gente tem que se atentar a essas questões, questão de espaços para exercício físico.
também, a gente poder colocar os nossos olhos, né? Então, a gente tem que pensar nessas estratégias. Sustentabilidade é um fator que a gente sempre observa, apesar de que a sustentabilidade é mais pensando no meio ambiente como um todo. Aqui na construção saudável a gente está focando nos indivíduos, né, que estão utilizando a construção, mas práticas saudáveis não são desprezadas. E a manutenção das construções, que aí entra na questão de manutenção efetiva, né, das paredes, de evitar infiltrações, até mesmo a limpeza e os materiais de limpeza, porque os materiais de limpeza, dependendo, são tóxicos. Então, a gente tem que observar e orientar. E aí, como só um exemplo, né, porque aí vocês viram que são uma gama de questões, mas para exemplificar, eu trouxe a questão da radiação para vocês aqui. A radiação, ela vai desde aparelhos eletrônicos que a gente possua dentro de casa, ou até antenas de celular que possam estar perto da nossa casa, passando pela luz solar, o raio-x, os raio-gama. Então, assim, em relação a raio-x, raio-gama, a gente já tem efetiva comprovação de que fazem mal à saúde ao sermos expostos. Às vezes, a gente se faz necessário da gente ser exposto, mas o que a gente puder evitar já está comprovado que faz mal. E em relação a outro tipo de radiação, né, dos equipamentos eletrônicos, de antenas, celular, há controvérsias ainda, apesar de que já existem muitos estudos que trazem material comprovando isso, mas a ciência, não sei, a ciência ainda tem que adentrar um pouco mais nisso, mas o que a gente sabe e é comprovado é que a radiação desses equipamentos eletrônicos, que são a radiação não ionizante, elas têm o poder de quebrar ligações químicas. E quebrando ligações químicas, há efeitos na nossa saúde, mas em geral é de longo prazo. E a radiação ionizante, além de quebrar as ligações químicas, né, ele pode arrancar elétrons de um átomo. Então, aí eu vou aqui mostrando para vocês nessas figuras, por exemplo, quebrar ligações químicas pode quebrar ligações do nosso DNA. O corpo, ele é muito sábio, ele repara essa quebra é reparada pelo corpo. Mas se ele repara errado, aí há mutações genéticas. Só que o corpo, mais uma vez, ele é muito sábio, ele tem um sistema de defesa do corpo. Só que vai que o nosso sistema imune está não está tão legal. Isso daí pode evoluir para um câncer, né? E tem a questão da radiação ionizante, que é aquela que rouba o elétron, né, dos elementos químicos, que aí desencadeia um processo inflamatório no corpo, que é chamado de estresse oxidativo, que é responsável por muitas doenças. E esse roubar o elétron da substância química, do elemento químico, é o chamado radical livre, que nosso corpo também produz, nosso corpo também repara. Só que o que a gente precisa fazer? Evitar as fontes causadoras, né? Então, o que a arquitetura tem a ver com isso? É justamente a gente, primeiro, pensar em estratégias na arquitetura para evitar as fontes causadoras, e aí adentra a questão de materiais, o próprio posicionamento de equipamentos eletrônicos, né? A questão da radioproteção, que a gente tem estratégias para poder barrar determinadas questões, e a radiomodulação, que já adentra um pouco a medicina, né? Um pouco, não totalmente a medicina, mas que a arquitetura, se você for parar para pensar, também pode incentivar, porque, por exemplo, questão dos antioxidantes, que são os radiomoduladores para barrar esse processo dos radicais livres. Um antioxidante super conhecido é a vitamina C. Então,
E se a gente pudesse se utilizar da vitamina C na aromaterapia, por exemplo, para deixar o ambiente, colocar um óleo essencial para deixar o ambiente gostoso, né? Então, a gente pode usar disso também. Mas não é só essa questão do estresse oxidativo, que é um ponto-chave, né? Não é só a radiação que causa. Produtos de limpeza também ajudam a desencadear a poluição do ar, e aí vai, esses maus hábitos, né, que levam a uma qualidade de vida, hábitos ruins de vida, né, alimentação ruim, falta de sono, e aí entra, por exemplo, estratégias da neuroarquitetura também para ajudar a gente ter uma rotina saudável, né? Que aí ajuda a evitar esse estresse oxidativo. Isso é só um dos exemplos que a gente pode, que eu estou falando da interferência dos ambientes para o ambiente dos ambientes na nossa saúde, né? E aí eu trouxe 2 dicas do que fazer para a gente poder ajudar a nossa saúde, nosso bem-estar dentro tanto da nossa casa como do nosso trabalho, né? E pode, num momento inicial, assim, parecer muito simples e, assim, até banal, mas é importantíssimo. Primeiro de todos, abra as cortinas e janelas durante o dia. Pode não ser o período todo, porque a gente sabe que o sol também é excesso, né? Calor, mas deixa o ar entrar, deixa o sol entrar, curta isso, porque é muito importante. Eu tenho feito uma observação ao longo do caminho que eu percorro durante os dias, né? As pessoas não abrem quase as janelas. Claro que a gente tem fatores, né, que envolvem de poluição, de barulho, né? Mas tem gente que passa a semana sem abrir as janelas de casa. E isso é verídico, não dá importância, não dá a devida importância. Então, primeira dica, deixa o sol entrar, deixa o ar circular, tá? E o segundo coloque plantas dentro de casa. Além dessa questão da integração com a natureza, as plantas, elas limpam o ar interno. Então, muitos dos componentes tóxicos que a gente tem dentro de casa, por conta de material, de produto de limpeza, tudo isso, as plantas, tem algumas plantas em específico que ajudam mais, elas limpam o ar. Então, coloque mais plantas dentro de casa, isso é muito importante. E aí, por fim, eu venho então, o que são construções saudáveis? Construções saudáveis são aquelas que buscam minimizar os efeitos, os impactos negativos e potencializar os positivos do que diz respeito à saúde e bem-estar dos usuários dos espaços, que aí entra, como a Aline falou, né? Nós, seres humanos, os nossos animaizinhos. Então, a gente tem que buscar perfeito, a gente nunca vai conseguir, porque nós somos, isso daí é mutável o tempo todo, mas a gente pode minimizar os impactos e potencializar as coisas boas, né? Então, é isso que as construções saudáveis são. São construções que focam em saúde e bem-estar. E aí eu chamo vocês para uma questão. Que tal a gente melhorar os ambientes que a gente vive, né? Vamos nessa? E qualquer coisa, tem aqui o link, tá? O link não, o arroba, né? Da Unique Arc Studio, que é o escritório que eu sou sócia, e a gente divulga material lá, tá ok? Agradeço a oportunidade e vamos lá. Então, Úrsula, a gente tem uma pergunta aqui, eu vou passar para você antes de chamar o Sérgio, que eu acho bem interessante, né? A Quitéria está perguntando, torres de eletricidade, se elas são prejudiciais à saúde? Depende da distância, né? Tudo depende da distância em que a gente se posiciona, né? Então, são prejudiciais, sim, porque elas emanam ondas, né, que são de radiação não ionizante, tá? Então, elas não são que nem um raio-x, né? Mas a longo prazo vai ser ruim. Entendeu? Então, assim, qual é a solução? O ideal é distanciamento.
né? Mas não sendo possível, há estratégias da gente bloquear, né, os efeitos. Mas, em geral, assim, tudo depende da distância. Então, há equipamentos que a gente mede, né, a interferência. Aí, depende também da potência, né, da fonte, né? Mas é isso. Sim, sim. Por isso é que é importante, né? Agora na sua palestra, eu fui me lembrando, né, da importância do público ter esse conhecimento, e não só os arquitetos, engenheiros, não só os profissionais. Por quê? Porque as mudanças, elas são desencadeadas pelo povo, né? Pela população. Então, você falou, as faculdades de arquitetura não ensinam, né? Não ensinam porque não existe ainda uma pressão da população, né, do público que compra arquitetura, né, por não ter o conhecimento, não tem a pressão. Então, quanto mais o público for esclarecido, né, e cobrar isso dos profissionais, aí as faculdades vão ter que passar a incluir isso no currículo normal, né? Gratidão, Úrsula, por todas essas informações super úteis e esclarecedoras. Então, eu vou pegar aqui o gancho, já que a gente começou a falar em radiações, né, ionizantes, não ionizantes e alta tensão. Então, eu vou chamar agora o Sérgio Nogueira, radiestesista e radionicista, para ele trazer para a gente aí o conhecimento, esclarecer o que é radiestesia, o que é radiônica e como que essas disciplinas podem ajudar a identificar e equilibrar a saúde dos ambientes. Boa tarde, Aline. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, pelo honroso convite de participar aqui e falar um pouquinho do que é radiestesia. A radiestesia, apesar dela estar presente na vida de muitas pessoas, às vezes a pessoa até faz e não sabe, né, direito o que é. Então, vamos começar explicando aqui muito rapidamente o que é radiestesia, o que é radiônica, que são os temas que eu vou tratar mais. Basicamente, a radiestesia é uma técnica de percepção da energia ao nosso redor. Então, é um treinamento e nós utilizamos alguns instrumentos muito simples, como, por exemplo, pêndulos, né, que muita gente conhece, né, pêndulos, e através do desenvolvimento da sensibilidade do radiestesista, um treinamento que ele realiza, ele consegue, utilizando também esses instrumentos, identificar os padrões vibratórios de um determinado local, ou de uma determinada pessoa, de um determinado ser. Ok? Então isso é a radiestesia. A radiônica a gente faz praticamente a mesma coisa, só que aí já com o uso de equipamentos eletroeletrônicos desse tipo, por exemplo. Tá? As duas técnicas dependem tanto da sensibilidade quanto do treinamento do operador para serem funcionais. Mas, o que acontece? Eu vou começar aqui, agora que eu expliquei em linhas gerais o que é radiestesia, começar com uma historinha bem simples, rápida e direta. Em 1997, eu já praticava radiestesia há muito tempo, mas eu não tinha nenhum conhecimento assim do uso da radiestesia em ambientes. E na época eu mudei para uma residência, em 1997, uma residência num bairro em São Paulo, e 3 meses depois eu estava com problemas de saúde, a minha saúde estava bem debilitada, eu não estava bem, uma série de coisas aconteciam na minha vida que já estavam meio fora de controle. E aí que eu comecei a me interessar pela questão de ambiente, porque realmente eu não me sentia nada bem no ambiente para o qual eu tinha me mudado. Tá? Então, como disse uma vez um radiestesista chamado Remy, eu comecei a me ocupar desse tipo de coisa porque esse tipo de coisa começou a se ocupar de mim. Né? Ou seja, eu comecei a procurar alguma coisa para lidar com esse tipo de problema porque eu comecei a ter o problema. Até ali eu realmente não tinha... Eu já tinha lido alguma coisa, mas nunca tinha me aprofundado. Tá? E aí que eu comecei a entender o impacto que o ambiente realmente
pode ter sobre as pessoas, sobre os moradores, sobre as pessoas que convivem por muito tempo naquele local, tá? E boa parte do meu trabalho, ele tem uma característica que é interessante vocês saberem já desde o começo, que é, eu não trabalho primariamente com ambientes. Eu sou um radiestesista e o foco principal do meu trabalho é a terapia de radiestesia e radiônica. Porém, o que acontece é que eu acabo trabalhando muito com ambiente, porque você tem aí uma média de 15% de casos, 20% de casos que chegam para o atendimento terapêutico e que em algum momento a gente acaba identificando a necessidade de atuar sobre o local, ou que a pessoa mora, ou o local que a pessoa trabalha. Então, por quê? Porque isso acaba saindo numa análise, isso acaba saindo numa avaliação. Ou com o passar de um tratamento, você acaba percebendo que aquele desequilíbrio que a pessoa traz tem uma ligação com o ambiente que ela mora ou trabalha. Que é interessante também a gente fazer essa ponte, que não raro a gente está muito preocupado com o ambiente que nós moramos, mas o desequilíbrio ele pode estar em ambiente que nós trabalhamos também, que nós passamos muito tempo. Ok? As pessoas passam em escritórios também muito tempo. E às vezes a gente identifica que o problema da pessoa está ligado à energia de ambiente, mas não é a casa dela. É muitas vezes o trabalho. E tem gente que passa mais tempo no trabalho do que dentro do próprio quarto. Ok? Então nós acabamos chegando a essa questão, muitas vezes por um modo indireto. Isso é interessante porque mostra um pouco da própria entrada da radiestesia dentro desse campo de ambientes. Radiestesia ela existe há muito tempo. A gente tem registros da radiestesia de mais de 9.000 anos. E já tinha um interesse por ambiente lá atrás, muito tempo, mas ele foi meio que se perdendo. Porque a cultura ocidental ela foi criando meio que uma divisão entre o sentir e o pensar. Então, isso foi ficando meio de lado. O conhecimento que nós tínhamos da qualidade vibratória dos ambientes foi se perdendo com o tempo. Só que aí no começo do século XX, o que chamou a atenção da radiestesia para os ambientes foi o fato que médicos começaram a procurar radiestesistas porque eles queriam entender o que acontecia dentro de determinados ambientes. Porque naquela época os médicos acompanhavam o mesmo paciente e a mesma família por muitos anos, por gerações. E os médicos começaram realmente a perceber que você tinha um padrão de determinadas famílias e casos que eles não conseguiam explicar. Então você tinha o caso, por exemplo, casal, morava num quarto. Aí passava um tempo, o marido tinha um determinado problema de saúde, câncer, morria. Aí ficava só a esposa. E aí a esposa, ela trocava às vezes até de cama, tal, ficava bem naquele lugarzinho que antes ficava o marido. Passava um tempo, estava com câncer. Mas as pessoas ficavam muito tempo nos ambientes. Né? Até a Andrea fala isso da questão do efeito do tempo. E aí, bem, depois que morria aquela pessoa, aí uma das filhas acabava assumindo aquele quarto. Né? E aí ela que nunca tinha tido problema de saúde, passava lá uns anos, estava com o mesmo problema de saúde. Então os médicos começam a perceber esse tipo de coisa. Tá? Sim, hoje em dia a gente sabe que você tem toda uma questão genética, epigenética e tudo mais, mas ainda assim você tem a questão da localização, porque essas pessoas não manifestavam determinados problemas fora daquele determinado ambiente. Então radiestesistas começam a avaliar esses ambientes. E um desses radiestesistas chamava-se Gustave von Paul. Né? E von Paul ele faz uma análise de uma pequena vila alemã e sem qualquer conhecimento prévio, acompanhado pelo delegado local, pessoal de alcaide e tudo, né? Sem conhecimento prévio do histórico e tudo mais, ele faz uma análise daquelas casas e ele começa a marcar tudo aquilo que ele detectava algum padrão distorcido
vibratório. E no fim, aquele estudo ele vai mostrando a relação desses ambientes que ele tinha detectado com os casos mais graves de saúde daquele pequeno vilarejo. E é isso, é esse evento especificamente que dá origem a tudo aquilo que a gente conhece como a moderna geobiologia. Aquilo que foi o pontapé inicial para todos os estudos de ambiente aqui no Ocidente e que avançaram tanto, ok? Então, hoje em dia, nós temos diversas ferramentas para analisar o ambiente. Nós temos ferramentas para detectar uma série de radiações ionizantes e não ionizantes, para detectar a qualidade do ar e tudo mais. Porém, a radiestesia ela tem uma característica interessante, que ela consegue detectar padrões de distorção vibratória ou energética para os quais ainda não existem uma instrumentação adequada. Ou para os quais ainda não existe uma interpretação da ciência física em relação àquele problema. Por exemplo, a radiação não ionizante, campos eletromagnéticos. Vamos pensar em campos eletromagnéticos. Você tem um fenômeno físico, ele é claramente identificável, ele é mensurável, ok? Existe toda uma gama de equipamentos. Mas na palestra da Aline, ela falou do Ti. E ela cita, né, os campos eletromagnéticos, o Ti. Isso é uma contraparte, um fenômeno sutil de uma força física, de uma manifestação energética física. E isso não tem equipamento nenhum que detecta. Então, a radiestesia ela consegue dimensionar eventos que são essas contrapartes vibratórias de fenômenos físicos. Quando nós temos um campo eletromagnético num local, nós temos aquele evento físico. Aquilo lá é muito bem identificado. Mas ele gera também um outro fenômeno, que é um fenômeno já mais impalpável, ligado a algo que nós chamamos, por exemplo, do verde negativo elétrico, que é um tipo de uma EDF. É uma forma sutil de energia que acompanha esse fenômeno primário. E a radiestesia é justamente a arte que ela vai identificar esses padrões. Com a radiestesia nós conseguimos perceber essa contraparte sutil que existe por trás desses fenômenos. Então daí que vem a importância. Nós temos essa questão energética e um outro evento muito ligado à radiestesia, principalmente à radiônica, é a capacidade de fazer uma leitura das informações presentes no local. Nós temos um conceito, nós temos uma ideia que tudo no universo é energia. E popularmente falando, é um conceito realmente bem importante. Ele facilita uma série de coisas, tá? Mas tem algumas coisas, na verdade, no universo que não são energia. Tá? A informação, por exemplo, não é energia. Ela é aquilo que organiza a energia. O tempo não é energia, certo? Então, informação, ela em si não é energia. Ela é aquilo que organiza a energia. E radiestesia, ela está muito focado nesse campo da informação do ambiente, além da questão energética. E a radiônica, que são desses equipamentos aqui, que eu estava falando, trabalha muito o campo da informação sutil presente em um local. Tanto que a radiônica, como nós dizemos, a radiônica não tira energia do ambiente, ela não coloca energia no ambiente, ela não acrescenta, ela não diminui, ela não aumenta. Ela reprograma a energia de um ambiente, a energia é exatamente a mesma. Okay? O Feng Shui, assim, eu conheço pouco do Feng Shui, eu não sou especialista, eu entendo que ele tem essa mesma mecânica da reprogramação vibratória de um local. E com a radiestesia radiônica, nós temos uma capacidade muito grande de leitura.
disto. Vou colocar aqui para vocês aqui um slide, vamos ver se eu consigo, eu sou meio... Para vocês terem uma ideia da influência de ambiente, então o que acontece? Através da radiestesia se detectam alguns pontos onde a energia é mais desequilibrada, tá? E aí se coloca uma pessoa sentada nesse ponto central, onde tem esse acúmulo de energia. E a pessoa é ligada a alguns instrumentos que basicamente medem a resistência da passagem da corrente elétrica na pele. Então, geralmente é feito um teste desse antes, por 30 minutos, você mede a pessoa em qualquer outro local, e depois coloca a pessoa sobre aquele local onde a radiestesia identifica um desequilíbrio, e aí liga novamente a pessoa aos instrumentos e deixa a pessoa ali mais 30 minutos. Isso é aquilo que se chama de georritmograma. Tá? E aí o que acontece? Nós temos uma diferença que ocorre, tá? Justamente naquele período. Aqui, vamos ver se vocês conseguem ver aqui. Então aqui, o que nós temos aqui em cima do lado direito é justamente, na faixa vermelha, um local em desequilíbrio. Enquanto que do lado, aqui as faixas azuis, nós temos um local mais equilibrado. Tá? E aí nós vemos justamente essa parte, como muda a resistência da pele humana à passagem da corrente elétrica. Então isso foi alguns dos testes que foram realizados lá atrás, tá? Para mostrar como determinados pontos podem realmente influenciar as pessoas através do tempo. Tá? E claro, quanto maior o tempo que a pessoa passa naquele local, maior pode ser essa influência. Essa influência ela é perceptível, ela é detectável. Tá? Esse tipo de teste, só o Instituto Hartmann ele realizou mais de 55 mil desses testes, numa pancada só. E esses testes são realizados até hoje, em diversas condições, em diversas situações. Esses testes foram realizados, reproduzidos em Cuba, né, há 20 anos atrás. Pouca gente sabe, mas em Cuba, a radiestesia é aceita como parte da ciência dentro do campo da geologia, por causa desse tipo de teste que foi feito lá atrás, tá certo? Então, a radiestesia basicamente é isso, ela cria uma leitura do ambiente, ela mostra onde estão aqueles pontos mais favoráveis e desfavoráveis, onde nós temos um padrão de energia mais distorcido, onde que é mais indicado para a pessoa descansar. E ao mesmo tempo, claro, nós temos algumas formas de trabalhar esses locais, de tratar esses locais. Nós chamamos de tratamento, talvez por falta até de uma palavra mais adequada. O grande problema em reequilibrar um local é que já se testou muita coisa dentro da radiestesia. Nós testamos já muitas coisas através de décadas. E, infelizmente, a maioria daquilo que se propôs como reequilíbrio acabou não se mostrando válido por muito tempo. Ou seja, qual que é o problema dos reequilíbrios? Quando nós utilizamos, por exemplo, formas para reequilíbrio de um local, ou determinados aparatos bidimensionais ou tridimensionais, nós temos um problema que muitas vezes esse reequilíbrio ele tem uma duração de tempo meio limitada. Com o tempo ele vai perdendo essa característica. Então por isso que hoje em dia nós temos uma arte muito antiga, conhecida como geopuntura, que é a utilização de agulhas mesmo em local, já eu mostro até uma imagem para vocês. E aquilo que eu particularmente prefiro, que é a radiônica, como eu estava falando, a utilização dos equipamentos. Porque com os equipamentos nós criamos uma programação para aquele local. E essa programação, ela tem uma característica muito interessante, que não é um processo estático, como colocar, por exemplo, uma coisa no local. Ele é um processo dinâmico.
ele está interferindo com aquele local constantemente. E pode também acompanhar as mudanças vibratórias do local. Eu acho até que foi a André que falou que os locais também eles vão mudando com o tempo uma série de padrões. Então nós precisamos acompanhar esses padrões, nós precisamos ter uma ferramenta que nos possibilite entender aquilo que está acontecendo e dar uma continuidade dentro do processo. Tá? Então, basicamente, a radiestesia ela tem esse papel dentro do campo de ambientes. E uma coisa que eu sempre gosto, porque sempre que eu falo muito de radiestesia, é importante nós entendermos que essa percepção da energia ao nosso redor é algo inerente ao ser humano. E para exemplificar isso, eu sempre uso o mesmo exemplo, né? Que é o seguinte: todos nós já passamos pelo menos uma experiência na vida em que nós estamos em um determinado local que nós não temos um conhecimento prévio e depois de um certo tempo nesse local a gente não se sente bem, às vezes pouquíssimo tempo. Nós não temos como explicar na maioria das vezes, muitas vezes isso não pode ser explicado por questões visuais, certo? E o contrário também é verdadeiro. Tem ambiente que nós nos sentimos confortáveis e à vontade muito rápido. E nem sempre a gente tem uma explicação lógica para isso também. Por quê? Porque a percepção da energia ao nosso redor é inerente ao ser humano. Nós temos isso já de uma forma natural. Isso vem da época das cavernas. O desenvolvimento do ser humano de perceber onde está o perigo, de perceber o que é bom para ele e o que não é. Isso é muito antigo. E eu uso esse exemplo sempre quando eu falo de radiestesia, porque é um exemplo que realmente as pessoas sentem. Eu poderia falar assim, uma vez aconteceu tal episódio na tua vida, porque acontece na vida toda. Muitas vezes a pessoa nunca passou por aquilo. Né? Uma vez você viu uma briga, e aí você teve uma súbita. Não, às vezes a pessoa nunca se aproximou de uma briga muito. Ou aquilo faz tanto tempo que não marca. Agora, quando você fala da percepção do ambiente, todo mundo lembra de pelo menos um exemplo da vida. Não tem como. Eu já falei isso para um monte de turmas e mais turmas e mais turmas e mais palestras. Eu sempre pergunto, tem alguém aqui que nunca passou por isso? Nunca encontro. Todo mundo sempre passou por pelo menos um episódio em que ele se sentiu afetado por determinado ambiente, positiva ou negativamente. Ok? E falando um pouquinho aqui do quanto é importante essa questão do equilíbrio, nossos colegas já falaram a questão da iluminação, né? Isso daí é imprescindível. A aeração local, a ventilação, né, que a Úrsula também falou. A ventilação, inclusive, ainda é o meio mais eficaz, por exemplo, de se eliminar determinadas radiações ionizantes, como o radônio, né, que é um gás pesado, ele se acumula principalmente ali no subsolo, na altura ali do solo, né, do térreo. Então, a ventilação ela é extremamente importante. Uma dica que eu posso dar para todos, ou melhor, vou dar duas dicas aqui bem interessantes para harmonia ambiental. Primeiro, o fluxo de energia da Terra. A gente se atentar um pouco a isso. De preferência, colocar sempre a cabeceira da cama para o norte. É sempre uma boa estratégia. Segundo local seria o leste, ou algum local entre norte e leste. É sempre interessante para a gente colher melhor o fluxo de energia, os fluxos, né, de energia da Terra. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, muito se falou aqui das radiações não ionizantes, a gente sempre fala do eletromagnetismo. Evitar o acúmulo de equipamentos ao lado da cama, ao redor da cama. Uma coisa muito simples, por exemplo, uma vez eu fui na casa de uma senhora, ela não dormia bem, ela tinha muita insônia. Eu entrei no quarto, a gente fez toda uma avaliação de radiestesia e não tinha nada assim que
justificasse muito aquilo, salvo a enorme concentração de eletroeletrônicos que tinha exatamente ao redor da cama da mulher, na cabeceira, à direita, à esquerda, né? E como é que eu resolvi? Como era uma pessoa que eu já percebi que não ia adiantar muito um processo educacional, eu falei, não, eu vou resolver, pera lá. E aí eu peguei uma chave de fenda e desmontei as duas tomadas assim do lado da cama dela. Foi o único jeito, porque o pessoal depois volta a acumular, né? Então, eu, na época, eu desmontei. Eu falei, posso tirar essas tomadas daqui e tal? Coloca em outro lugar, tudo. Ali tinha celular carregando, tinha rádio relógio, aqueles antigos assim, sabe? Tinha aqueles transformadores imensos que geravam um campo eletromagnético maravilhoso, que tinha aquela corzinha verde assim radioativa, que é uma maravilha para a saúde, sabe? Quando vira assim para a pessoa e fica ali plim, plim, plim. Então, sempre foi tirado isso, foi tirado todo esse acúmulo elétrico da pessoa. Isso é uma dica que eu sempre dou. Evitem o acúmulo de eletroeletrônicos onde vocês dormem, na cabeceira, né? Celular é importante, é muito importante, a gente sabe disso. Mas não deixa ele lá do lado da tua cabeça, carregando, né? Então, são duas coisas que elas são muito interessantes para nós começarmos a pensar no equilíbrio do ambiente. Porque é uma coisa que eu aprendi lá atrás. Muitas vezes a noção do equilíbrio do ambiente, ele tem que começar do mais próximo a nós. Às vezes a gente tem que pensar em reequilibrar o nosso quarto. E aí depois, é um princípio até do taoísmo isso, né? Você se equilibra, aí você equilibra o seu redor mais próximo, depois você reequilibra um pouco mais longe, a sua rua, o seu bairro, a sua cidade. Então é mais ou menos isso que eu oriento o pessoal. Começa com o quarto. Às vezes não pensa, se você não tem conhecimento, às vezes, para lidar com tudo, começa com o seu quarto. Tira toda a parafernália dali, começa a deixar aquilo lá tomar sol, tomar ar, faz alguns ajustes. Sabe aquelas cortinas lá que ficam lá não sei quantos meses lá? Tira um pouco, bate pó, né? Deixa elas um pouquinho mais abertas. O processo de reequilíbrio muitas vezes começa disso, que está imediatamente à minha volta. E aí depois eu começo a aumentar um pouquinho, buscando uma orientação mais profissional, como tem as colegas aqui que trabalham tão bem com isso também. E no Brasil tem diversos outros bons profissionais. E se nós fizermos isso, com o tempo nós vamos percebendo a diferença que isso vai gerando na nossa vida, desde que a gente faça com conhecimento. Bom, pessoal, então é isso. Um abraço a todos e vamos dar continuidade. Obrigado, Aline. As perguntas que são muito específicas de casos específicos, né? Eu já posso responder assim de uma maneira geral para todo mundo, né? Que quando a gente está falando de dicas gerais, né? Assim, como o Sérgio acabou de falar, evita aparelho eletrônico no quarto, né? Tudo que está na tomada, tira, né? E aí, isso, se for para evitar a tentação, né? Até desmonta a tomada para não correr o risco, né? Porque isso é muito importante. Então, isso são coisas que a gente pode falar, todos nós podemos falar, né? Como a Andréia falou, bota a planta, a Úrsula falou, abre a janela, são coisas que a gente pode falar para todo mundo. Mas quando entra, por exemplo, assim, tem uma pergunta aqui da Leila, qual é o tratamento quando uma casa está construída em cima de uma fonte de água e as pessoas adoecem, foi detectado que isso é a causa? Quando entra em fatores muito específicos, a cura, a harmonização, o reequilíbrio, ele também vai ser específico. Então, a gente não tem como, aqui na palestra, dizer qual é a solução para esse problema, né? Existem, para cada disciplina vai ter uma forma de trabalhar,
tá? E mesmo dentro de cada disciplina, existem diversas maneiras de harmonizar, né? O Sérgio falou, por exemplo, da radiônica, que é uma maneira que ele gosta de usar para equilíbrio de ambientes, mas tem também, né, os antigos aoris, né, e radiestesistas que trabalhavam com a acupuntura da terra, que é você usar pedra, bambu, como se fosse, né, encontrar os meridianos da terra e harmonizar. Existe o trabalho com formas geométricas, enfim, tem uma gama enorme de medidas de harmonização que vão ter que ser estudadas caso a caso. Tem uma pergunta que eu achei bem interessante da Érica. Quais plantas eu devo colocar em casa? Conheço a Zamioculca. Ela quer saber se vocês têm indicação de plantas, as mais recomendadas. Obrigada, Érica. Olha, eu gosto muito da Zamioculca porque ela é uma planta que filtra bastante os poluentes, as toxinas do ambiente, e ela é de facílima manutenção, né? Então, assim, você rega ela uma vez na semana e está tudo certo. Ela precisa de um pouquinho de iluminação, mas não precisa de sol direto, então ela é bem interessante. Tem o lírio da paz, tem a espada de São Jorge, tá até aqui, ó. Aqui. Tem também a tipo de boia, né? De boia. Porque tem de vários. A gente chama de boia todas as que são pendentes de coraçãozinho, mas tem outros nomes, né? Mas o que me vem à cabeça, essas são as mais fáceis de encontrar, mais fáceis de cuidar e que vão ajudar muito a limpar o ambiente e trazer a natureza para dentro de casa, né? Excelente, Úrsula. Acho que respondeu super bem. A própria Érica pergunta, e a TV na frente da cama do casal? Deixa eu só puxar aqui complementar, né, essa coisa da planta. Na verdade, todas as plantas purificam o ar, né? E todas as plantas têm algum potencial de liberar esses compostos químicos tóxicos do ar, né? A gente só tem que ver as plantas que se adaptam melhor às condições do nosso local, né? Se tem mais sol, mais ventilação, se é numa varanda, vai ter muito vento, se tem sol ou não, mas não, todas as plantas são úteis e podem ser usadas. Excelente. Um complemento. Não, uma dica interessante que a Aline comentou, todas as plantas, né? Considerem todas, e cuidado com o lugar que a gente escolhe para colocar. Porque eu já vi muitas vezes assim, por exemplo, sala de espera de consultório, tem lá um vaso de planta lindo ou um quadro maravilhoso que está atrás do sofá. Então, você que chega lá paciente, super ansioso, nervoso, você vai sentar de frente para uma parede branca e aquele elemento que poderia te ajudar, te distrair, te relaxar, está atrás de você. Então, por exemplo, aqui tem uma coisa interessante, porque a planta está atrás de mim, o que me serve de cenário para vocês. Mas também tem uma samambaia aqui na frente, porque eu trabalho de frente para lá. Então, assim, na verdade, vocês estão aqui 1 hora comigo, mas eu passo horas e horas aqui trabalhando nesse cantinho da minha casa. Então, escolher posicionar num ângulo que você não precisa ficar olhando para a planta, mas está na sua visão periférica, assim, não está um negócio totalmente num canto que você quase nunca vai olhar. Então, pensar nesses pontos estratégicos e na jornada que você faz pelo ambiente para saber escolher esses pontos. Excelente, excelente dica. Perguntaram da Comigo Ninguém Pode. A planta, não sei. A Comigo Ninguém Pode é uma planta boa para ter em casa? Olha, como eu falei, todas as plantas, desde que ela esteja nas condições adequadas para ela ficar saudável, né? Ótimo. Então, não existe isso. Eu vou até mencionar que tem um povo alarmista que gosta de clique, de visualização, e fica fazendo uns vídeos aí, não tenha essa planta em casa porque tem um péssimo feng shui. Isso não existe, tá? Eu até já escrevi artigo desmistificando isso, porque não existe planta contraindicada. Claro, se você tem animalzinho em casa, gato, cachorro, você não vai ter uma planta tóxica, né? Se você tem criança, você não vai ter uma planta com espinho, né? E só, né? Não existe planta ruim de ter em casa.
Uma tá? dúvida minha, assim, e planta morta, seca, abandonada, sabe assim? Olha, para você ter uma planta que está morta, é melhor você ter uma planta artificial ou você ter uma foto de uma planta, tá? Então, assim, não é que a gente recomende, tenha uma planta artificial. Digamos que você está num local que não tem iluminação, nenhuma planta consegue ficar viva ali porque as condições são adversas. É melhor você ter Sim. uma planta artificial ou você ter uma foto de natureza, né? Como a Andrea falou, porque só você visualizar a imagem, mesmo numa foto, aquilo já ajuda. Então, não vale a pena você ter uma planta morta, uma planta seca, tá? Se você não vai cuidar, nem tenha, né? Se Verdade. você não consegue ter uma planta viva, é melhor você ter uma planta artificial ou uma fotografia, uma pintura, uma imagem. Ou cactos que não precisa de tanta água, ele sobrevive bem em vários lugares da sua casa, né? Suculentas. Exato, suculentas amo, tenho várias. E a pergunta da TV na frente da cama do casal, quem vai responder essa? Eu posso responder essa. E tem uma outra que eu vi aqui bem interessante também. Se você me der permissão, eu posso responder as duas rapidinho. Tá super permitido. Então, assim, a questão da TV na frente à cama. Sim, você tem um componente ali de emissão, né? Altera o campo eletromagnético ali local, você tem, né, uma emissão ali, você tem um campo eletromagnético ao redor, isso é detectável, é mensurável, através da radiestesia, através de instrumentos físicos e tudo mais. A questão é que assim, tecnologia, gente, não é isso ou aquilo. Né? Nós temos que conviver com a tecnologia. Não é que você não pode ter uma TV na frente lá da cama. Mas primeiro, para que você precisa deixar aquilo ligado o tempo inteiro, inclusive quando você está dormindo? Não precisa. Segundo, procura ver um pouco essa distância entre você e essa televisão. Eu vi casos, por exemplo, de pessoas que quando eu cheguei na casa, você tinha uma criança de 2 anos de idade vendo a TV, por exemplo, a cerca de 2 palmos de distância. Então, é claro, essa criança está totalmente sob o impacto desse campo eletromagnético. E criança assiste TV por muitas horas, se deixar. Ok? Então, assim, muito do que nós falamos não é a vida ideal e perfeita, mas são formas que nós temos de conviver, inclusive com esses fenômenos da modernidade. Ok? É que nem a história que eu falei do celular. O celular é muito bom, você só não precisa deixar ele carregando ele do lado da sua cabeça à noite. Ok. E qual a próxima que você vai responder, Sérgio? Eu achei bem interessante, que assim, acho que a Verônica até que perguntou. Limpeza energética, defumação, incenso, oração, símbolo, então tem pouca validade nisso, que é a questão do equilíbrio dos ambientes. Né? Não, Verônica, a questão é que assim, o ambiente, nós temos níveis. Né? Assim como a saúde humana não é só o que nós comemos, o nosso estado emocional, por exemplo, conta para a nossa saúde. Então, quando nós falamos de um equilíbrio de ambiente, é uma coisa, são níveis diferentes. Claro, por exemplo, essa questão de você ter um campo eletromagnético muito forte ali, realmente isso não vai se resolver com incenso, isso não vai se resolver com oração. Porém, a dimensão espiritual de um ambiente, a dimensão psíquica, são dimensões válidas também, elas também contam para a harmonia de um ambiente. Uma coisa não exclui a outra, ok? É isso que eu queria colocar. Mas já tem uma emendando aqui, Sérgio, que eu acho que é para você. Ela está perguntando se os símbolos radiônicos não minimizam a irradiação da TV, né? Eu tenho o símbolo atrás da minha TV. Deixa eu ver quem escreveu. Acho que é a Leila. Isso, a Leila. Excelente. Realmente, até é legal porque complementa com essa resposta anterior, as coisas ocorrem por níveis. Lembra que eu falei, quando nós temos um campo eletromagnético, nós temos uma contraparte sutil, algo ocorre ali no campo sutil também, que eu mencionei, por exemplo, esse campo que a gente conhece como verde negativo elétrico.
Então nós temos o campo elétrico, ele é uma coisa física. Ele está ali vibrando 60 vezes por segundo, 120 vezes por segundo, 10 mil vezes por segundo, está ali. E nós temos um fenômeno sutil, que é esse fenômeno mais informativo. Um símbolo ele pode ter influência sobre esse segundo ponto, aquele que é mais sutil, mas ele não remove esse campo elétrico do local. A gente já fez vários testes sobre isso. Então, assim, nós temos que ter um cuidado em entender qual que é, inclusive, o limite de qualquer coisa que nós utilizemos para reequilíbrio. Gráficos, eles podem ser muito úteis para lidar com uma determinada faixa de eventos. Agora, o fenômeno físico, se você tem, por exemplo, um acúmulo de radônio no local. Radônio é um gás extremamente pesado, ele se acumula, aquilo lá vibra zilhões de vezes por segundo. Não vai adiantar colocar um símbolo ali para reequilibrar, nós temos um fenômeno físico que acompanha, tá certo? Ok, gente, obrigada, Sérgio, obrigada. Esse assunto é fantástico, é maravilhoso. Perguntaram muito sobre o micro-ondas também, acredito que a resposta sobre micro-ondas tenha um pouco a ver aí com o que o Sérgio acabou de falar, né? Então, é não deixar, né, os equipamentos na tomada à noite, na hora que a gente vai dormir, isso é muito importante. A gente se afastar de certos equipamentos na hora do nosso descanso. Eu acho que o micro-ondas usar com moderação, estou falando por eles aqui, mas eu já sei que não é muito saudável usar micro-ondas o tempo todo na vida, né? E aí eu queria que a Aline se despedisse, agradecesse ao pessoal. Aline, fica à vontade aí para se despedir. Gratidão. Então, agradeço o convite, né, do pessoal do Holístico Sem Fronteiras, a oportunidade de estar aqui, agradeço aí aos meus convidados, né, esse tempo maravilhoso aqui, essa troca maravilhosa, né, interagindo aí com as disciplinas, lembrando, como a Cíntia falou, o assunto é super extenso, né? Então, gratidão a todo mundo que está aqui assistindo, que fez pergunta, que participou, que criou aqui essa egrégora maravilhosa. Foi muito especial, gente. Esse assunto é infinito, que passemos a estudar nossos ambientes com mais carinho e realmente praticar. Eu já estou praticante e vou continuar. Gratidão no fundo do coração.